Olá, amigos queridos do nosso Momento de Redenção. O nosso encontro, nesta oportunidade, vai tratar de um tema de extremo interesse para todos nós, porque se trata de um tema ligado à mediunidade, né? Que tem o título Escolhos dos Médiuns. Escolhos dos Médiuns é um tema que consta da Revista Espírita de fevereiro de 1859. E é um estudo bastante interessante que nós quisemos trazer para as nossas reflexões aqui. Então, vamos lá. Escolha dos médiuns. Escolhos dos médiuns. A mediunidade é uma faculdade multiforme. Apresenta uma infinidade de nuances em seus meios e em seus efeitos. Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, um médium, seja qual for o meio empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Contudo, no uso corrente, o vocábulo tem uma acepção mais restrita e se diz, geralmente, das pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande, tanto para produzir efeitos físicos, como para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Então, nós vamos vendo aí que esse processo é muito interessante, né? Mas o importante aqui, marcado aqui, é que, além do uso corrente do vocábulo, que o uso corrente do vocábulo tem uma acepção muito restrita, né? Bem mais restrita, dizendo respeito, geralmente, às pessoas dotadas desse poder, que é de mediatriz, muito grande. Então, é algo bem marcado, tanto para produzir, capaz de produzir efeitos físicos, como para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra, né? Então, sigamos com Allan Kardec. Embora não seja a faculdade um privilégio, aí tem um dado interessante, né? A faculdade não é um privilégio. Embora não seja a faculdade um privilégio exclusivo, é certo que encontra refratários, pelo menos no sentido que se lhe dá. Também é certo que não deixa de apresentar escolhos aos que a possuem, né, que é a mediunidade, né? Pode ser alterada e até perder-se, e muitas vezes ser uma fonte de graves desilusões. Sobre tal ponto, julgamos útil a atenção de todos quantos se ocupam de comunicações espíritas, e olha aqui esse aqui detalhe interessante, quer diretamente, quer através de terceiros. E aí ele vai esclarecer o que significa esse através de terceiros. Através de terceiros, dizemos, porque importa aos que se servem de médiuns poder apreciar o valor e a confiança que merecem suas comunicações. Então, não importa só o médium que executa, que é o objeto, que é o veículo da comunicação, mas importa também a esses terceiros, né? Por quê? Porque importa aos que se servem de médiuns poder apreciar o valor e a confiança que merecem as comunicações desses médiuns. O dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas e nas quais parece que o físico tem uma grande parte, né? Esse parece está na época, né? Nós estamos em 1859, né?
né, em fevereiro de 1859, lá numa parte ainda inicial de toda a pesquisa, de toda a observação dos fatos, né, que mais tarde nós vamos identificar lá a pineal, já com outros estudos e tal, mas olha só, nesse momento é isso. O dom da mediunidade depende de causas imperfeitamente conhecidas e nas quais parece que o físico tem uma grande parte. Seguimos então com Allan Kardec. À primeira vista, pareceria que um dom tão precioso não devesse ser partilhado, senão por almas de escola, as almas de alto nível, né? Ora, a experiência prova o contrário, pois encontramos mediunidade potente em criaturas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outras, estimáveis por todos os aspectos, não a possuem. Aquele que fracassa, a despeito de seus desejos, esforços e perseverança, não deve tirar conclusões desfavoráveis à sua pessoa, nem julgar-se indigno da benevolência dos espíritos. Se tal favor lhe não é concedido, outros há, sem dúvida, que lhes podem oferecer ampla compensação. Pela mesma razão, aquele que a desfruta não poderia prevalecer-se, pois a mediunidade não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediatriz, que a todos pode ser dada, mas no uso que dela fazemos. Então, vamos, ainda uma vez, observando a importância, né? Muito mais importante que ter a mediunidade, ter essa faculdade mediatriz, é o uso que fazemos dela. Então, vejamos que importância isso tem, de quanta importância se reveste essa observação, essa análise de Allan Kardec. Eis uma distinção capital que jamais se deve perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para só receber as boas, ou seja, as boas comunicações. Ora, é nisto que as suas condições morais são onipotentes. E é nisso também que ele encontra as maiores escolhas, porque nas condições morais que apresente o médium, de que seja o médium portador, é que lhe darão onipotência. No entanto, são essas mesmas condições morais que se tornam as escolhas, já que, de um modo geral, nós podemos ceder às diversas situações que desequilibram a nossa moralidade, inabilitando-a para o melhor uso a fazermos da mediunidade. Para perceber este estado de coisas e compreender o que vamos dizer, é necessário reportar-se ao princípio fundamental de que entre os espíritos há todos os graus do bem e do mal, do saber e da ignorância, que os espíritos pululam em redor de nós e que, quando nos julgamos sóis, estamos incessantemente rodeados de seres que nos acotovelam, uns com indiferença, como estranhos, outros que nos observam com intenção mais ou menos benevolente, conforme a sua natureza. O provérbio "quem se parece se reúne"
tem sua aplicação entre os espíritos como entre nós. E mais ainda entre eles, se possível, porque não estão, como nós, sob a influência das considerações sociais, porque as considerações sociais têm tido para nós um peso tão maior que nós acabamos desconsiderando a necessidade da nossa postura moral, né? Da nossa elevação moral, das nossas condições morais favoráveis ao exercício dessa mediunidade. Contudo, se entre nós essas considerações algumas vezes confundem homens de costumes e gostos muito diversos, tal confusão, de certo modo, é apenas material e transitória. A similitude ou a divergência de pensamentos será sempre a causa das atrações e repulsões. Então, repetimos, a similitude ou a divergência do pensamento será sempre a causa das atrações e repulsões. Será sempre a nossa semelhança de vibrações, de sentimentos, de maneira de agir, de pensar. É a simpatia que vai atrair esses ou aqueles. Nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, não deixa, por isso, de ser um espírito. Se revestiu momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que quando no estado de liberdade, nem por isto são interrompidas de modo absoluto. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos e, pelo pensamento, atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. E sempre nós gostamos de lembrar, de chamar atenção para esse termo, simpatizam, porque essa simpatia tem a ver com a similitude, com a semelhança de sentimentos, de pensamentos, de proposições, de o que dá bojo à nossa intimidade, seja de que nível for, é o que vai ser o campo de atração para os companheiros desencarnados, né? As vinculações, a partir daí é que se estabelecem. Representamos, pois, a massa de espíritos que nos envolvem como a multidão que encontramos no mundo. Para onde preferirmos ir, encontraremos homens atraídos pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. Às reuniões que têm objetivo sério, vão homens sérios. Às vezes, são frívolos. Não, perdão. As que são frívolas, vão os frívolos. Por toda parte, encontram-se espíritos atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos um olhar sobre o estado moral da humanidade, em geral, compreenderemos sem dificuldade que nessa multidão oculta dos espíritos elevados não deve constituir a maioria. É uma consequência do estado de inferioridade do nosso globo, ou seja, nessa multidão de espíritos que se nos acotovelam, nós observaremos que a maioria não é de espíritos elevados, né? Então é isso que se está aclarando aqui, né? E confirmando, então, é uma consequência do estado de inferioridade do nosso globo, né? Sempre tem a ver também com o nível do orbe em que se vive. Seguindo Kardec, os espíritos que nos cercam não são passivos, formam uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado nosso
que nos excita e nos dissuade, que nos impulsiona para o bem ou para o mal, e que não nos tira o livre-arbítrio mais do que os bons ou os maus conselhos que recebemos dos nossos semelhantes. Então, ele está dizendo que os espíritos que nos cercam não são passivos. Eles formam essa população essencialmente inquieta, né? Que pensa e age sem cessar, nos influencia, que nos excita, nos dissuade, ou seja, nos convence a agir dessa ou daquela forma, que nos impulsiona para o bem ou para o mal, mas alerta de forma muito clara. O que, apesar disso tudo, o que não nos tira o livre-arbítrio, mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Então, apesar disso tudo, nós estamos sempre com o livre-arbítrio e, a partir dele, que fazemos as nossas escolhas de seguir este ou aquele, de seguir por aqui ou por ali. Entretanto, quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigem e não vão perder o tempo onde veem, melhor dizendo, que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme as nossas inclinações ou conforme os germes que em nós veem e segundo as nossas disposições para os escutar. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. Estas considerações nos levam naturalmente ao problema dos médiuns. Como todas as criaturas, estes são submetidos à influência oculta dos espíritos bons e maus. Atraem-nos e repelem-nos conforme as simpatias de seu próprio espírito, e os espíritos maus aproveitam-se de todas as falhas como de uma falta de coraça para introduzir-se junto a eles, intrometendo-se malgrado seu em todos os atos de sua vida particular. Então, veja que eles são observadores, observam as nossas atitudes, nossos atos, percebem as nossas vibrações, nossos pensamentos, detectam em nós os germes que estão ali pulsando, tendentes a esse ou aquele caminho, e ao identificá-los, fomentam para que possam alcançar sucesso, né? Introduzem-se na falta de armadura, como ele coloca aqui. Além disso, tais espíritos, encontrando no médium um meio de expressar seu pensamento de modo inteligível, ou seja, compreensível, e atestar sua presença, intrometem-se nas comunicações e as provocam, porque esperam ter mais influência por este meio e acabam por senhorear-se dele, ou seja, adonar-se do médium. Consideram-se como na própria casa, afastam os espíritos que se lhe poderiam contrapor e, conforme a necessidade, lhes tomam os nomes e mesmo a linguagem com o fito de enganar. Mas é claro que abaixo nós vamos encontrar mais explicações adiante, porque os espíritos são afastados, não porque esse espírito tem o poder de afastar o bom espírito. Quem tem o poder de afastar os bons espíritos, nós somos nós, ou os médiuns, né? Porque na medida em que saímos daquele campo vibracional em que eles estão situados, na medida em que a nossa moralidade cede, na medida em que a nossa liberdade de arbítrio é mal utilizada, se eu cedo ao companheiro aturdido, fico eu também aturdido. E, consequentemente, vou fazendo a barreira que afasta o espírito bom, né?
consideram-se como na própria casa. Afastam os espíritos, assim, mas não podem representar esse papel por muito tempo, com um pouco de contato ou com um observador experimentado e prevenido, logo são desmascarados. Então, contato, olha, mas não podem representar este papel por muito tempo, com um pouco de contato com um observador experimentado e prevenido, logo são desmascarados. Mas aí vamos ver como é que agem esses espíritos na tentativa de evitar que aqueles observadores estejam por perto. Se o médium se deixa dominar por essa influência, os bons espíritos se afastam ou absolutamente não veem quando chamados, ou veem com certa repugnância, porque veem que o espírito que está identificado com o médium e neste estabeleceu o seu domicílio, pode alterar as suas instruções. Então, o benfeitor, o espírito que se aproxima, eventualmente, apesar da repugnância, se digna aproximar-se do médium, mas ele tem essa preocupação, que ele sabe que ele vai se aproximar, dar uma mensagem, mas como o médium está sintonizado, o outro está sendo residente no condomínio do médium, ele poderá adulterar a mensagem que o médium recebe do benfeitor. Né? Então, essa é a ideia que está colocada aqui, né? Porque veem que o espírito que está identificado com o médium e neste estabeleceu o seu domicílio, pode alterar as suas instruções. Se tivermos que escolher um intérprete, um secretário, um mandatário qualquer, é evidente que escolheremos não só um homem capaz, mas ainda digno de nossa estima. Não confiaremos uma delicada missão e os nossos interesses a um insano ou a um frequentador de uma sociedade suspeita. Dá-se o mesmo com os espíritos, porque se isso se dá no plano físico, imagine com os espíritos. Dá-se mesmo com os espíritos. Os espíritos superiores não escolherão para transmitir instruções sérias um médium que tem familiaridade com espíritos levianos, a menos que haja necessidade e que não encontrem no momento outros médiums à disposição. A menos ainda que queiram dar uma lição ao próprio médium, como por vezes acontece, mas então dele se servem só acidentalmente e o abandonam logo que encontrem um melhor, deixando-o entregue às suas simpatias, se ele faz questão de conservá-las. Então, respeitando o livre-arbítrio do médium, deixam entregue às suas simpatias se ele faz questão de conservá-las. O médium perfeito seria, pois, o que nenhum acesso desse aos maus espíritos por um descuido qualquer. É condição muito difícil de preencher. Mas, se a perfeição absoluta não é dada ao homem, sempre lhe é possível, por seus esforços, aproximar-se dela. E os espíritos levam em conta, sobretudo, os esforços, a força de vontade e a perseverança. Assim, o médium perfeito não teria senão comunicações perfeitas de verdade e de moralidade. Desde que a perfeição é impossível, o melhor médium seria o que desse as melhores comunicações. É pelas obras que eles podem ser julgados. Perdão. A
as comunicações constantemente boas e elevadas, nas quais nenhum indício de inferioridade fosse notado, seriam incontestavelmente uma prova da superioridade moral do médium, porque atestariam simpatias felizes. Outro dado interessante. Por que simpatias? Simpatias felizes. Simpático não é porque eu gosto mais desse ou daquele. Simpático é pela afinidade, é pela similitude de sentimentos, similitude de vontades, similitude de atitudes, de pensamentos. Então, ele vai nos esclarecer que porque atestariam simpatias felizes. O contrário, são aqueles que atestariam simpatias infelizes, trazendo, por conseguinte, mensagens difíceis, infelizes também, com o cunho daqueles que ditam as referidas. Pelo fato mesmo de que o médium não é perfeito, espíritos levianos, embusteiros e mentirosos podem misturar-se em suas comunicações, alterando-lhes a pureza e induzindo em erro ao médium e àqueles que o procuram. Eis o maior escolho do Espiritismo, cuja gravidade não dissimulamos. É possível evitá-lo? Dizemos alto e bom som, sim. O meio não é difícil, exigindo apenas discernimento. E segue Allan Kardec. As boas intenções, a própria moralidade do médium, nem sempre bastam para evitar a intromissão dos espíritos levianos, mentirosos e pseudo-sábios nas comunicações. Olha a importância desse esclarecimento de Allan Kardec. Além das falhas de seu próprio espírito, pode dar-lhes entrada por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com ele se comunicam. Essa confiança cega reside numa causa que a seguir explicaremos. Então, esse é um momento dos mais significativos, que é quando Kardec vai trazer esse importante esclarecimento de por que essa confiança cega reside numa causa que a seguir explicaremos, de como essa confiança cega vai dificultar, como ele diz aqui, além das falhas de seu próprio espírito, pode dar-lhe entrada por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança, atentemos no detalhe, e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com ele se comunicam. Se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, é necessário julgá-los. E para isso, temos um critério infalível: o bom senso e a razão. Sabemos que as qualidades de linguagem que caracterizam entre nós os bons, ou melhor, os homens realmente bons e superiores, são as mesmas para os espíritos. Devemos julgá-los por sua linguagem. Nunca seria demais repetir o que a caracteriza nos espíritos elevados. A linguagem é constantemente digna,
nobre, sem basófia nem contradição, isenta de trivialidade, marcada por um cunho inalterável de benevolência. Os bons espíritos aconselham, não ordenam, não se impõem, calam-se naquilo que ignoram. Os espíritos levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem. A tudo respondem sem se preocuparem com a verdade. Em mensagem supostamente séria, vimos-los com imperturbável audácia colocar César no tempo de Alexandre. Outros afirmavam que não é a Terra que gira em torno do Sol. Resumindo, toda expressão grosseira ou apenas inconveniente, toda marca de orgulho e de presunção, toda máxima contrária à ação moral, toda notória heresia científica é, nos espíritos como nos homens, inconteste sinal de natureza má, de ignorância ou, pelo menos, de leviandade. De onde se segue que é necessário pesar tudo quanto eles dizem, passando pelo crivo da lógica e do bom senso. Eles dizem, eis uma recomendação feita incessantemente pelos bons espíritos. Dizem eles, Deus vos deu o raciocínio sem propósito. Deus não vos deu o raciocínio sem propósito. Servi-vos dele a fim de saber o que estás fazendo. Os maus espíritos temem o exame. Dizem eles, aceitai nossas palavras e não julgueis. Se tivessem a consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. O hábito de perscrutar as menores palavras dos espíritos, de lhes pesar o valor do ponto de vista do conteúdo e não da forma gramatical com que pouco se preocupam eles, naturalmente afasta os espíritos mal intencionados que não viriam, então, inutilmente perder o tempo, de vez que rejeitamos tudo quanto é mal ou tem origem suspeita. Mas, quando aceitamos cegamente tudo quanto dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens. Eles abusam de nós. Se o médium for senhor de si, se não se deixar dominar por um entusiasmo irrefletido, poderá fazer o que aconselhamos. Mas acontece frequentemente que o espírito o subjuga. Mas acontece frequentemente que o espírito o subjuga a ponto de o fascinar, levando-o a considerar admiráveis as coisas mais ridículas. Então, eles se entregam cada vez mais a essa perniciosa confiança e, estribado em suas boas intenções e em seus bons sentimentos,
julga isto suficiente para afastar os maus espíritos. E olha a afirmação de Kardec. Não, isso não basta. Esses espíritos ficam satisfeitos por fazê-los cair na cilada, para o que aproveitam sua fraqueza e sua credulidade. Que fazer, então? Expor tudo a uma terceira pessoa desinteressada, ou seja, fora daquele círculo, para que esta, julgando com calma e sem prevenção, possa haver um argueiro onde o médium não via uma trave. Esse é um dado importante, porque quando nós levamos a questão a quem sabe mais, a quem esteja fora daquele círculo em que eu estou vivenciando a minha dificuldade, porque os espíritos nessas condições, em geral, acabam se apresentando preferencialmente fora da casa espírita, fora de um núcleo onde ele possa ser observado, ele vai querer estar na casa do próprio médium, de alguma sorte. Ele vai procurar estar sempre numa situação em que os que participam ali sejam leigos ou não tenham interesse na busca da verdade, né? Assim, segue Kardec agora. A ciência espírita exige uma grande experiência que só se adquire, como em todas as ciências filosóficas ou não, através de um estudo longo, assíduo e perseverante, e por numerosas observações. Um fato apenas não permite que nós tenhamos um julgamento claro de uma determinada situação. E no caso da mediunidade, é a observação dos fatos, né? Estudo longo, assíduo e perseverante e por numerosas observações. Olha aqui a dica que nos dá Allan Kardec. Ela não abrange apenas o estudo dos fenômenos propriamente ditos, mas também e, sobretudo, os costumes, se assim se pode dizer, do mundo oculto, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala. Então, olha que coisa interessante para nós. Mas também e, sobretudo, os costumes, se assim podemos dizer, do mundo oculto, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala. Então, todas as conclusões de Allan Kardec, elas vão chegando, ele vai chegando às conclusões finais, vai avançando nessas conclusões no campo da observação dos fatos e olhando toda a escala, se nós pensarmos na escala espírita, toda a escala espírita. Então, são as ações, olha só, mas também, sobretudo, os costumes, se assim podemos dizer, do mundo oculto, desde o mais baixo até o mais alto grau da escala. Vamos pensar na escala espírita, lá que define isso. Será presunção julgar-se suficientemente esclarecido e graduado como mestre depois de alguns ensaios. Não seria esta a pretensão de um homem sério, pois quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios, vê desdobrar-se à sua frente um horizonte tão vasto que longos anos não bastam para o abranger. Há, entretanto, quem o queira fazer em alguns dias. De todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Este é, para os médiuns, um escolho tanto mais perigoso quanto menos o reconhecem. Então, nós voltamos àquele momento em que Kardec tinha avisado: essa confiança cega reside numa causa que a seguir explicaremos. Olha a causa, o orgulho.
Este é, para os médiuns, um escolho tanto mais perigoso, quanto menos o reconhecem. É o orgulho que lhe dá a crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se ligam, porque se vangloriam de certos nomes que eles lhes impõem. Desde que um espírito lhes diz, eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvidas, porque seu amor próprio sofreria se, sob tal máscara, encontrasse um espírito de condição inferior ou um malvado desprezível. O espírito percebe e aproveita o lado fraco, lisonjeia seu pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres que o infundam ainda mais, promete-lhe um futuro brilhante, honra e fortuna de que parece ser o distribuidor. Se for necessário, mostra por ele uma ternura hipócrita. Como resistir a tanta generosidade? Numa palavra. Ele o embrulha e o leva pelo beiço, como se diz vulgarmente. Sua felicidade é ter alguém sob sua dependência. Olha o depoimento de Kardec. Interrogamos a vários deles sobre os motivos de sua obsessão. Um dos mesmos assim nos respondeu: quero ter um homem que me faça a vontade. É o meu prazer. Quando lhe dissemos que íamos fazer tudo para descobrir os seus artifícios e tirar a venda dos olhos de seu oprimido, disse: lutarei contra vós e não tereis resultado, porque farei tais coisas que ele não vos acreditará. É, com efeito, uma das táticas desses espíritos malfazejos. Inspiram a desconfiança e o afastamento das pessoas que os podem desmascarar e dar bons conselhos. Jamais acontece coisa semelhante com os bons espíritos. Todo espírito que insufla discórdia, que excita a animosidade, que entretém os dissentimentos, revela, por isso mesmo, sua natureza má. Seria preciso ser cego para não compreender isso e para crer que um bom espírito possa arrastar a desinteligência. Então, jamais um bom espírito provocará ou arrastará qualquer de nós ou qualquer médium a desinteligências. Muitas vezes, o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Esta lhe dá importância. Procuram-no e ele acaba por sentir-se indispensável. Daí, muitas vezes, um tom de jactância, de pretensão, ou uns ares de suficiência e de desdém incompatíveis com a influência de um bom espírito. Aquele que cai em tal engano está perdido, porque Deus lhe deu sua faculdade para o bem, e não para satisfazer sua vaidade ou transformá-la em escada para a sua ambição. Esquece que esse poder de que se orgulha pode ser retirado e que muitas vezes só lhe foi dado como prova
assim como a fortuna para certas pessoas. Se dele abusa, os bons espíritos, pouco a pouco, o abandonam e o médium se torna um joguete de espíritos levianos que o embalam em suas ilusões, satisfeitos por terem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos o aniquilamento e a perda das mais preciosas faculdades que, sem isso, se teriam tornado os mais poderosos e os mais úteis auxiliares. Isto se aplica a todos os gêneros de médiuns, quer de manifestações físicas, quer de manifestações inteligentes. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que somos menos inclinados a reconhecer em nós e menos ainda a acusar nos outros, porque eles não acreditariam. Ide dizer a um médium que ele se deixa conduzir como uma criança. Ele virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se e que não vedes as coisas claramente. Poder dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz e imbecil. Ele rirá ou concordará. Dizer-lhe que é orgulhoso e ficará zangado. É a prova evidente de que tereis dito a verdade. Neste caso, os conselhos são tanto mais difíceis quanto mais o médium evita as pessoas que o possam dar. Foge de uma intimidade que teme. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos no seu poder, empurram o médium ao contrário para quem lhe alimente as ilusões. Preparam-se assim muitas decepções, com o que sofrerá muito o amor próprio do médium. Feliz dele, se não lhe resultarem ainda coisas mais graves. A observação, o chamamento a mais que Kardec faz nesse momento é deveras importante. Se insistimos longamente sobre estes pontos, foi porque nos demonstrou a experiência, em muitas ocasiões, que isto constitui uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações dos médiuns. Diante disto, é quase inútil falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um compreende que elas são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou, pelo menos, causas de fraqueza. Para repelir esses espíritos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer, e ainda menos conjurá-los. É necessário fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes, ou que seremos incontestavelmente pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse, qualidades que nos atraem à benevolência dos bons espíritos. É o apoio destes que nos dá força. E se estes, por vezes, nos deixam a abraços com os maus, é isso uma prova para a nossa fé e para nosso caráter. Que os médiuns não se arreceiem demasiado da severidade das condições que acabamos de falar.
Estas são lógicas, havemos de convir, e seria erro desanimar. É certo que as más comunicações que podemos receber são índice de alguma fraqueza, mas nem sempre sinal de indignidade. Podemos ser fracos, mas bons. Em qualquer caso, temos nelas um meio de reconhecer as próprias imperfeições. Já dissemos no outro artigo que não é necessário ser médium para estar sob a influência de maus espíritos que agem na sombra. Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Ficamos sabendo com quem tratamos e poderemos combatê-lo. É assim que uma comunicação má pode tornar-se uma lição útil se a soubermos aproveitar. Seria injusto, aliás, atribuir todas as comunicações más à conta do médium. Falamos daquelas que ele obtém sozinho e fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas num meio qualquer. Ora, todos sabem que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, quer pela diversidade de caracteres, quer pela falta de recolhimento. É regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade, num círculo concentrado e homogêneo. Em toda a comunicação, acham-se em jogo várias influências. A do médium, a do meio e a da pessoa que interroga. Estas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se. Isto depende do fim a que nos propomos e do pensamento dominante. Vimos excelentes comunicações obtidas em reuniões e com médiuns que não possuíam todas as condições desejáveis. Neste caso, os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também más comunicações obtidas por bons médiuns, unicamente porque o interrogante não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos que dele zombavam. Tudo isto requer tato e observação. E compreende-se facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas. E assim, caros amigos e amigas aqui do Momento Redenção, nós chegamos ao fim, então, ou pelo menos a um intervalo onde cada um dos senhores e senhoras poderão buscar esta obra, a Revista Espírita de Allan Kardec, Jornal de Espíritos, Jornal de Estudos Psicológicos, o ano 2º, fevereiro de 1859, o número 2, e o título é Escolho dos Médiuns, e nos cabe refletir sobre o tema, especialmente na atualidade, com todas essas mediunidades maravilhosas que estão consideradas, que existem por aí, com todos os méritos que têm, mas é importante que todas estejam submetidas a esse crivo de razão do caríssimo Allan Kardec, que é quem fez dessa doutrina o que ela é, com cunho de seriedade, com clareza das explicações, das referências,
as convicções assumidas, conquistadas ao longo desse trabalho árduo que ele levou a cabo nos anos em que aqui esteve, abraços com a criação, o surgimento dessa doutrina. Muita paz aos corações de todos, uma boa noite, um beijo e muita luz. Graças a Deus, graças a Deus.